Meu nome é Lucas Santos, eu sou do turma terceiro ano C e eu vou explicar as três primeiras questões da atividade avaliativa de filosofia referente ao segundo bimestre. Enquanto o pensamento de Santo Agostinho representa o desenvolvimento de uma filosofia cristã inspirada em Platão, o pensamento de São Tomás reabilita a filosofia de Aristóteles, até então vista sob suspeita pela Igreja, mostrando ser possível desenvolver uma leitura de Aristóteles compatível com a doutrina cristã. O aristotelismo de São Tomás abriu o caminho para o estudo da obra aristotélica e para a legitimação do interesse pelas ciências naturais, um dos principais motivos do interesse por Aristóteles nesse período. A Igreja Católica, por muito tempo, impediu a divulgação de obras de Aristóteles, pelo fato da obra aristotélica. Bem, a obra aristotélica buscava valorizar muito a investigação científica, o que ia muito de encontro com os pensamentos religiosos dessa época, assim como fala na letra A, que é a alternativa correta. Agora para a segunda questão. Ora, em todas as coisas ordenadas a um fim, é preciso haver algo dirigente, pelo qual se atinja diretamente o devido fim. Pelo impulso dos ventos contrários, não chegaria ao fim de destino, se por indústria do piloto não fosse dirigido ao porto. Ora, tem um homem um fim, para qual se ordenam a sua vida e ação. Acontece, porém, agirem os homens de modo diverso em vista do fim, o que a própria diversidade dos esforços e ações humanas comprova. Portanto, precisa o homem de um dirigente para um fim. No trecho citado, Tomás de Aquino justifica a monarquia como um regime de governo capaz de. Tomás de Aquino ele tinha por base de seus pensamentos as teorias aristotélicas. Dentro desses seus pensamentos, um deles era que, através da monarquia, um bem comum seria alcançado. E, assim como fala a letra E, a monarquia ele via como um regime capaz de unir a sociedade, tendo em vista a realização de um bem comum. Agora para a terceira questão. Texto 1. Anaximenes de Mileto disse que o ar é o elemento originário de tudo o que existe, existiu e existirá, e que outras coisas provêm da sua densidade. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar por filtragem e ainda mais condensadas, transformando-se em água. A água, quando mais condensada, transforma-se em terra e, quando condensada ao máximo possível, transforma-se nas pedras. Texto 2. Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: Deus, como criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Quão parcas de conteúdo se nos apresentam em face desta concepção as especulações contraditórias dos filósofos para os quais o mundo se origina, ou de algum dos quatro elementos, como ensinam os jônios, ou dos átomos, como julga o Demócrito. Na verdade, dão a impressão de quererem ancorar o mundo numa teia de aranha. Os filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo a partir de uma explicação racional. As teses de Anaximenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum da sua fundamentação as teorias que ambos esses filósofos de tempos diferentes falavam nesses trechos, tentando explicar a origem do universo. Isso é o ponto em comum. Tanto Anaximenes de Mileto, que por meio do ar tentava explicar a origem do universo, Basílio de Magno buscava baseado na filosofia cristã, apontando Deus como criador de tudo. Por isso a alternativa certa é a letra A. Postulavam um princípio original para o mundo. Letra E. Olá, eu me chamo Hélio e irei ficar com as questões 6, 7 e 8 de filosofia. Questão 6. Nunca nos tornaremos matemáticos? Por exemplo, embora nossa memória possua
todas as demonstrações feitas por outros. Se nosso espírito não for capaz de resolver toda espécie de problema, não nos tornaremos filósofos por ter lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles, sem poder formular um juízo sólido sobre o que nós é proposto. Assim, de fato, parecíamos ter aprendido não ciência, mas histórias. Pergunta: em sua busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento de modo crítico como resultado da autonomia do sujeito pensante. Nesse caso, é a letra D. Questão 7. Temos dois textos que são muito longos e eu vou pular esse texto e vou diretamente para a pergunta. Na pergunta nos textos, ambos autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos excetos permitem assumir que Descartes e Hume, nessa questão, atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Por quê? No texto 1 de Descartes, os sentidos são enganosos, então ele não acredita muito neles. Já no 2, o de Hume, fala que a impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. Logo, ele acredita nos sentidos que usa eles para comprovar o conhecimento. Já na oitava questão, temos a seguinte pergunta. Ao analisar o cogito erro, na oitava questão temos, ao analisar o cogito ergo sum, o cogito ergo sum, penso logo existo, de René Descartes, conclui-se que, nessa questão, é a letra A. O pensamento é algo mais certo que a própria matéria corporal. Letra A é o pensamento pensamento certo que a própria matéria corporal. Meu nome é Danilo Moreira, eu sou do terceiro ano C. Eu vou explicar a questão 9 e 10 da lista de filosofia. 9. A maneira pela qual adquirimos qualquer conhecimento constitui suficiente prova de que não é inato. O empirismo, corrente filosófica da qual Locke fazia parte. Essa questão é a letra A. Afirma que o conhecimento não é inato, pois sua aquisição deriva da experiência. Porque, por empirismo, entende-se que a aquisição de conhecimento é através da vivência da prática da situação. Ou seja, Locke ele defendia o conhecimento com origem na experiência, pois nenhum tipo de conhecimento passado precede a experiência sensorial humana. Questão 10. Todo poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos e a experiência. Quando pensamos em uma montanha de ouro, não fazemos mais do que juntar duas ideias consistentes, ouro e montanha, que já conhecíamos. Podemos conceber um cavalo virtuoso, porque somos capazes de conceber a virtude a partir de nossos próprios sentimentos. E podemos unir a isso a forma de um cavalo, animal que nos é familiar. Hume estabelece um vínculo entre pensamento e impressão ao considerar que: letra A. Os conteúdos das ideias no intelecto têm origem na sensação. O filósofo Hume faz uso do método de raciocínio experimental para compreender a natureza humana. E o meio utilizado era para observar, através de experiência, como o homem entende os objetos, interpretar como compreendem e sentem as coisas.